Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos esperar um pouquinho, Hoje vai ser top das galáxias. Tá vendo? É blusa amarrotada, é a gente aqui, já são 10 horas da noite, passamos de 10 horas da noite. Boa noite para vocês. Hoje temos muito a aprender. Quem aqui veio para aprender? Quem veio saber mais? Mas não só, eu quero saber quem já assistiu a aula 1 da Semana do Violão Só Louvor. A aula 1 foi top demais, muitos e muitos recados, muita gente falando bem, muita gente agradecendo, incentivando, e eu fico super feliz de quem já assistiu, de quem já gostou e principalmente quem está esperando a aula número 2 da nossa Semana do Violão Só Louvor. Mas o nosso foco aqui não é falar da aula, muita coisa da aula 1, ou da aula 2, ou da aula 3. Lembrando que, a aula 2 ela estará disponível na quarta-feira, às 10 horas. Ótimo, Vânia. A aula 2 estará disponível na quarta-feira, às 10 horas da manhã, para quem já está no grupo do WhatsApp. E certamente, para quem não está no grupo, vai estar disponível depois. Top está a aula 2. São quase 20 minutos de muito conteúdo, muito mais conteúdo do que a aula 1. Vocês podem ter certeza, muito mais conteúdo. Mas, principalmente, depois, na sexta-feira, às 22 horas, ao vivo, teremos a aula 3. Aula 3 de 2. Ah, mas Adam, essa aqui que a gente está participando não é aula 2? Não, não é aula 2, não é aula 1, não é aula 3. É um conteúdo completamente especial para você, que você está vindo hoje participar de um conteúdo completamente exclusivo, especial, e que eu preparei com muito carinho para você. Preparei. Na verdade, é um preparo preparado aqui, ó, na mente, mas principalmente preparado através das perguntas que vocês vão deixar para mim. Porque hoje nós vamos falar principalmente tudo que ninguém é capaz de falar para você antes de começar uma aula de música, independente do instrumento que seja. Muita coisa qualquer professor ou qualquer escola de música omite para você, beleza? Esse é o nosso foco de hoje, o nosso foco de agora. Completamente diferente, lembrando, completamente diferente da aula 1, que está disponível lá no YouTube, e completamente diferente da aula 2, que, como eu disse, vai estar disponível primeiro para o grupo que está no WhatsApp, aula 2 na quarta-feira, às 10 horas da manhã, e depois para quem está no Instagram e para quem recebe os nossos e-mails. E a aula 3 na sexta-feira, às 22 horas, ao vivo aqui. Por que aula 1? Por que aula 2? Por que aula 3? Porque é um conteúdo um pouco mais extenso que eu preparei com muito carinho para vocês, no qual não dava para trazer de uma vez só, mas sim através de um conteúdo um pouquinho separado, dividido, até para não cansar vocês. Agora, outra coisa, quem aqui hoje está preparado para ficar aqui sem hora para ir dormir? Até porque eu até brinquei lá no grupo hoje que vai ser até difícil dormir essa noite. Vai ser muito difícil dormir essa noite, principalmente para mim. Vocês não têm noção da adrenalina que me preparar, esperar essa hora e estar aqui com vocês. Gente, para mim é muito bom. Não sei para vocês, acredito que também, né? Senão não estariam aqui. Mas como a Kelly, é a primeira vez aqui com a gente, né? Muito legal. Como a Kelly falou, legal, bora começar. Então, olha só. Só
vai chamando, chama quem está lá no grupo do WhatsApp, aproveita e faz o convite lá. Quem está no grupo do WhatsApp, vai lá no grupo, uma pessoa só, não precisa ir todo mundo correndo não. Quem está no grupo do WhatsApp, vai lá e chama todo mundo para vir para cá. Lilian e outra coisa, quem quiser participar comigo hoje, aguarda um pouquinho que eu vou dar a oportunidade para participar também, tá? Para a gente trocar tela, ok? Vai lá no grupo, chama, pessoal, começou a aula, vem todo mundo, já passamos de 10 pessoas. Então, boa noite, Lilian, boa noite todo mundo e vamos começar, vamos que vamos. Primeira coisa que você tem que entender, você tem um violão em casa. Quem não tem violão, escreve aqui para mim. Eu estou deduzindo que todo mundo que está aqui me assistindo tem um violão em casa. Quem não tem, escreve aqui para mim. Adam, eu não tenho. Que aí eu vou falar para você como que eu comecei sem violão. Mas como eu deduzo que todo mundo tem, eu vou continuar. Acredito que você tem violão em casa. Aí tem gente que fala assim: ah, ganhei um violão. Nossa, como eu gostaria de aprender a tocar violão. Aí vai lá a esposa, ou então vai o marido e dá isso. Vai lá, vai lá, Josué. Chama todo mundo lá e volta. Aí vai o esposo ou vai a esposa, igual do, acho que foi do Emerson, não, do Pascoal, do Ednei. A esposa do Ednei foi lá e deu o violão para ele 7 anos atrás e ele nunca mexeu no violão, porque um dia ele falou: ah, eu gostaria de aprender a tocar violão. Ela pescou: ah, eu já sei qual presente que eu vou dar, um presente de aniversário, um presente disso, daquilo. Vou lá e vou dar um violão para o Ednei. Aí foi e deu um violão para o Ednei. E para tristeza dela, ficou 7 anos parado o violão. Eu não sei há quanto tempo você tem o seu violão e está parado. Escreve aí para mim quanto tempo você tem violão e está parado, beleza? Aí o Ednei falou: ah, ganhei o violão. Poxa, que legal, ganhei o violão. Olá, pessoal que está chegando. Super aula hoje, fiquem atentos. Aí a pessoa vai e fala: ah, ganhei o violão, que legal. Aí ele vai: ah, e agora, o que que eu vou fazer? Ah, vou deixar o violão de lado. Aí, beleza, deixa lá. Ou então, ah, já sei, vou procurar uma escola de música para aprender a tocar violão. Ah, quem é o professor? Ah, o professor Cicrano de tal. Ah, nunca ouvi falar. Mas tudo bem. Se ele dá aula aqui nessa escola, é porque deve ser bom, deve saber tocar pelo menos. Aí, quando que funcionam as aulas? Ah, é 1 hora por semana, uns 10 anos já, hein, Kelly? Brincadeira, hein? Trate bem seu violão, isso mesmo. Uns 10 anos, aí chega lá na escola de música, como é que funciona? Ah, é 1 hora por semana, ou então 30 minutos por semana, isso eu tô contando experiência minha, tá? O preço que eu vou falar aqui foi experiência minha há mais de 10 anos atrás. Aí você chega lá, é 1 hora por semana por R$ 220, ou 30 minutos por semana, uma vez por semana, a aula, por R$ 180. Aí você fala: caramba, que enrascada que eu meti. Comprei o violão antes de saber o preço da aula. Gente, quem já pesquisou o preço de uma aula numa escola de música, fala aqui pra gente. E pode até colocar o preço, tá? Aí, como eu disse, o cara ganhou o violão, vai lá ver o preço. Gente, muitas vezes o preço de uma escola de música, pagando 2 meses, você compra um violão. Mas aí você fala: caramba, eu dividi o violão em 10 vezes, sem juros no cartão, 10 vezes de R$ 30 para não comprometer o meu orçamento. Aí chego lá na escola de música, o cara me fala, o recepcionista me fala, que é R$ 220 por mês. Aí como fala assim: onde eu fui amarrar minha égua? Onde é que foi? Onde é que eu fui amarrar? Aí vem um cara, eu encontro lá no Instagram, um cara que diz assim: não, nós vamos repovoar as igrejas de instrumentistas. Aí o cara fala assim: não, vamos pra live, que lá eu vou falar tudo
que ninguém é capaz de te falar antes de começar a aprender a tocar violão. Isso mesmo, sabe por quê? Porque quando você chega e pergunta lá na escola de música, antes de você entregar o seu dinheiro, antes de você pagar a primeira mensalidade, a única informação que você vai ter, sabe qual é? O dia e hora da sua aula e o preço e quanto tempo vai ser de aula. Exatamente. Aí fala assim, tal dia, tal hora. E se por acaso for feriado? Não, a gente vai repor. E se por acaso chover? Não, a gente vai repor. Se acontecer tal coisa, a gente vai repor. E essa aula que você perde, você fica sem. Mas beleza, sabe o que acontece? Isso mesmo, Fernando. Fala, fala, fala. É assim que acontece quando você vai para uma escola de música. Deixa eu ver o que a Lília fala. Há mais ou menos 12 anos que eu dei com minha filha. Ela nunca aprendeu e sei só um pouquinho. Agora resolvi me aperfeiçoar com essa oportunidade. Beleza. Aí você vai para a aula. Eu tô falando, parece muito, mas não, você vai entender que a primeira coisa que o professor vai te perguntar, vamos supor, você pagou lá seus R$ 200 por mês. A primeira aula você não vai aprender nada. A primeira aula vai ser uma conversa para entender quem é você, para saber o que que você quer. O cara pergunta, você quer aprender o quê? Você quer aprender violão clássico? Você quer aprender violão popular? Você quer aprender jazz? Você quer aprender não sei o quê? Aí você chega pro cara e fala, não sei. Não sei o que que eu quero, não sei o que que eu estou fazendo aqui, só sei que eu ganhei um violão e agora me apertei todo para poder pagar uma aula de violão. Aí você perdeu um dia, perdeu a primeira aula. Aí você vai para a segunda aula. O que que você vai aprender na segunda aula? Simplesmente a estrutura do violão. Aí eu te falo, quer aprender, quer saber qual é a estrutura do violão? Pega meu e-book, gratuito. Ou seja, só com meu e-book de graça, você já aprendeu com um quinto dele você já pegou o que falou, o que vai falar na primeira aula. Só um pouquinho, minha cachorra quer sair. Você vai pegar o que vai falar na primeira aula de qualquer curso de violão, que é a estrutura do violão. Exatamente. E depois, o que que você começa a perceber? Uma quantidade de informação que às vezes parece para você sem nexo, sem pé nem cabeça, porque você ainda não sabe o que você quer. Aí eu dou uma pausa aqui para te falar o seguinte: para que você quer? Kelly, você não conseguiu baixar meu e-book? Depois você fala comigo no privado, beleza? Ótimo, não chegou no e-mail, talvez porque um dia você se cadastrou, mas depois você fala comigo, tá? Que eu mando para você. Aí você fala assim, vamos dar uma pausa aqui. Eu te pergunto, olha, isso daqui, gente, que eu tô fazendo para você, o que eu tô falando para vocês já é uma segunda aula de qualquer curso, tá? Ou seja, R$ 100 você já pagou, porque num curso de violão você paga pelo menos uns R$ 200 por mês. Ou seja, a segunda aula de 4, olha, no mês, já tô te dando aqui de graça R$ 100, beleza? Ou seja, o que você quer? Pô, que bom que você baixou. Simples, excelente, obrigado. Aí eu te pergunto aqui para vocês que estão me assistindo, para que você quer aprender a tocar violão? Você quer aprender a tocar violão simplesmente porque você tem um violão ou porque você ganhou um violão? Essa é a primeira e maior armadilha quando você chega numa escola de música, certo? Porque é aí que você percebe que enrascada que você fez ao ganhar ou ao comprar um violão. Porque tem gente que compra lá, vamos botar no mínimo, uns 300, R$ 500 o violão, R$ 500. Dividiu 0,800, melhor que auxílio emergencial, beleza. Dividiu em 10 vezes, R$ 10,50 no cartão para não pesar. Chega lá na escola de música, percebe que é R$ 200 uma mensalidade, ou seja, 2 meses de escola de música você compra um violão, mas 2 meses você compra outro violão. Primeira enrascada. Mas antes de você chegar nessa segunda aula lá na escola, que você já pagou, ó, com 2 aulas já pagou pelo menos R$ 100. Eu quero que você entenda uma coisa. Para que você quer aprender a tocar violão? Você quer aprender violão clássico? Ou para entrar numa escola de música? Ou você quer aprender o violão popular, que chamam, mas o que eu chamo aqui
não é nem clássico nem popular. Você quer aprender a tocar violão para tocar na sua igreja? Então você está no lugar certo. Levanta a mão assim, ou então escreve alguma coisa aí. Quem quer aprender violão para tocar na sua igreja? Ou então para tocar louvores? Escreve aí. Ah, meu sonho é tocar, meu violão tá sem corda e não consigo comprar porque tá tudo fechado na minha cidade. Adri, compra pela internet. Correios está entregando. Quer tocar, quer aprender para tocar na sua igreja? Então, aqui, olha, R$ 100 você já ganhou, porque já é assunto assim de segunda aula. R$ 100 já ganhou. Ou seja, você já está definindo para que você quer aprender a tocar violão. Aí você vai escolher quem vai te ensinar. Ah, é o Adam. Ah, é o fulano de tal. Ah, a escola famosa aqui da minha cidade. Não, não importa. Não estou falando que você está me escolhendo, não. Eu estou te dando as melhores dicas, porque eu disse que eu ia te mostrar tudo que ninguém é capaz de falar para você antes de entrar numa escola de música, antes de entrar na primeira aula, tá beleza? Ótimo. Vocês, todo mundo que está botando a mãozinha aí, Kelly, Fernando, Giovana, Lilian, Fê Alves, beleza. Camila, todo mundo quer aprender a tocar na igreja. Ou seja, já economizamos 2 aulas presenciais. Agora vamos economizar a terceira aula. Sabe o que é? A pessoa ou a escola que você escolheu, ou seja, ou eu, ou independente de quem você escolheu, está alinhado com o teu propósito? Porque às vezes você chega lá na escola, melhor, às vezes não, 100% das vezes, você chega na escola de música e fala, meu sonho de adolescente, show de bola, foi como adolescente que eu comecei. Então você chega lá na escola e fala assim, quero aprender. Qual o dia? Quarta-feira, 16 horas, toda quarta-feira, 16 horas, 1 hora de aula. Beleza, aí você chega na primeira aula, tá aquele cabeludo, aí você ainda fala lá, eu quero aprender para tocar na igreja. Não, beleza, o cara vai te ensinar para tocar na igreja. Inclusive, ele já foi da igreja. Ele conhece os louvores porque ele já foi. Ah, que bom. Kelly, quero poder me acompanhar tranquilamente, sem depender de segundos. Show, Kelly. Isso é um detalhe muito importante que depois vou comentar também. Aí chega lá, na primeira aula, tá aquele cabeludo, cheio dos brincos, tá certo que isso a gente já encontra nas igrejas também. Todo tatuado, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aí você percebe que é o mesmo cara que tá lá no barzinho da sua rua, ou então o mesmo cara que tá tocando para aquela banda de rock. Não, mas ele vai te ensinar a tocar porque ele já foi da igreja. Será que o cara ou a escola está alinhada com o teu propósito? Ou seja, se você está aqui, você está me assistindo e não tem o propósito de tocar na sua igreja, então não tem por que você continuar me assistindo, beleza? Eu fico tranquilo com você estando aqui ou não, mas se você está me assistindo e não tem o propósito, melhor, seja tocar na igreja ou realizar o sonho de tocar apenas com louvores. Quer aprender com músicas de fora? Beleza, não está no lugar certo, mas você quer aprender a tocar na igreja, a pessoa que você está, a escola está alinhada com o teu propósito, está, então continue. Pode, você está empenhado em botar lá 100, R$ 200 por mês, sem problema nenhum, ótimo. Então, ó, já economizamos 3 aulas, cara. Ó, vou fazer você gastar aqui, economizar R$ 200, que vou chegar na quarta aula ainda. Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão falando. Pode falar, gente, que eu vou acompanhando vocês também. Sonho de adolescente, quero poder me acompanhar tranquilamente. Kelly, se você é cantora, então nada melhor do que você também tocar. Quantas vezes já fui em visita, reunião e tal? Eu não sou cantor, mas ao mesmo tempo posso tocar e cantar na minha limitação, que vai dar tudo certo, que vai ser uma benção, não precisa ser só na voz, ou então, fulano, você pode ir comigo hoje? Não posso. Cicrano, você pode ir comigo? Não posso, né? E por aí vai.
beleza? Tava pensando isso que a Kelly falou, que era a mesma coisa. Minha igreja não tem tocador. Isso aí, vamos continuar. Entrei na escola de música, o cara só queria ensinar a tocar Renato Russo. Pois é, o cara tá alinhado com o seu propósito? Você gosta de Renato Russo? Se você pegar uma música, poxa, é bonito? É bonito, mas é o que você quer tocar? Não é? Então, lamento pra eles, né? Infelizmente na minha igreja não tem nenhum instrumentista. Ótimo. Seja bem-vindo, Jorge. Ou seja, então, vamos lá, definiu qual é o seu propósito. Você quer aprender a tocar na igreja. Agora, essa era a parte que eu ia chegar. Por quê? Por que que você quer aprender? Porque eu quero tocar na minha igreja. Beleza, mas por quê? Porque não tem ninguém. Ótimo. Olha só, quando não tem ninguém e quando tem muita gente, perfeito, sabe por quê? Vou falar para você, Camila, vou falar para você, Kelly. A minha primeira reunião que eu fui tocar foi uma visita, só tinha eu, minha mãe, uma tia e outra pessoa. Aí eu sabia tocar, sabe quantos louvores? Sabia tocar 2 louvores. Eu falei, vou levar o violão. O violão nem meu era. Na época eu nem tinha violão ainda. Eu tava com o violão emprestado da igreja. Falei, sei tocar 2 louvores, vou levar o violão, vou tocar. Ednei, eu tava falando de você antes de você entrar, seja bem-vindo. Deixa eu falar logo que eu tava falando de você antes que você fique sabendo por outros. Aí, pessoal, eu fui lá, fui tocar, não tinha as pessoas que estavam comigo, minha mãe, a tia e tal, ninguém sabia tocar. Então eu sabia, já ouviu falar que se não tem ninguém que sabe tocar e o pouco que você sabe já é muito, ainda mais que eu sabia tocar 2 louvores. Aí sabe o que eu fiz? Eu não sabia nem introdução, já fui logo tocando e vamos cantar. Vamos cantar. Aí assim mesmo, porque não tem ninguém, quero ser um exemplo para outros terem vontade. Fernandes, você já sabe de outros que querem, traz para o grupo. Traz para o grupo, traz para cá que vamos incentivar. Aí, gente, já economizamos, olha, a primeira aula na escola de música, que é aquela da estrutura do violão. Sabe por quê? Porque tem no meu e-book. Pode pegar lá que você já economizou a primeira aula. Já economizamos a segunda aula, que é saber o que que você quer. Seja bem-vindo, Léo. Quer saber o que que você quer? Eu quero aprender a tocar na igreja. Definiu? A pessoa que você está acompanhando está enquadrada com o teu objetivo, seja lá na escola de música, seja quem está te ensinando. Beleza. É a terceira aula já, na minha opinião, já seria, sabe o quê? Começar a destinar a aprender algum louvor. Aprender algum louvor? Sim, exatamente. Porque lá na aula 1 aqui da semana do Violão Só Louvor, eu tenho falado o seguinte, sobre a construção da música, não sobre o overload de informação. Aproveitando, tem um monte de gente aqui. Quem viu a aula 1, escreve aí para mim, põe uma mãozinha aí para eu saber, ou então um dedinho, o número 1, para eu saber que você viu a aula 1, porque o meu objetivo não é spoiler, ou então não é dar aqui a aula 1 da Semana do Violão Só Louvor, mas eu quero saber quem viu a aula 1 da Semana do Violão Só Louvor, beleza? Então vamos lá. Você já gastou aqui, ó. Se o mês da aula, o mês na escola de música é R$ 200, você já economizou 100 com 2 aulas. Ótimo, Lilian. Aí, mas tem muita coisa. É o seguinte, quando você entra lá sem saber qual caminho que você vai percorrer, ótimo, Fernando, Ednei, Fê Alves, viu também, beleza. Quando você chega lá, Gerson, legal, Natan assistiu, show, Natan nem precisava mais assistir. Eu tô gostando de ver. Mas quando você chega lá na escola de música, desculpa, ou então com o seu professor, sem saber qual caminho que você vai traçar, Giovana, Glaucio, perfeito, isso mesmo, tem que assistir mesmo a aula 1. Sem saber qual caminho que você vai traçar, fica complicado prever
as pedras, saber quais serão as pedras no meio do caminho. Camila, gostou disso? Nossa, foi poético agora, hein? Dá até vontade de escrever isso. Ou seja, se você não sabe por qual caminho que você vai trilhar, você não vai saber quais serão as pedras no meio do caminho. Rapaz, foi profundo. Mas sabe por que foi profundo? Porque eu acho importante, antes de você começar a aprender a tocar violão, antes de você começar qualquer coisa, se você pode saber quais são as pedras no meio do caminho, você já sabe logo. Sabia? Isso mesmo. Aí eu te falo, quais serão as pedras no meio do caminho? Ninguém vai te falar antes. Ninguém. Mas eu vou. Legal. Quem viu a imagem que eu coloquei lá no Instagram, ou então lá no grupo do WhatsApp, aquela foto do cara que vai atirar no outro e o outro tá com colete à prova de balas. Quem viu, marca aí, ou então vai curtindo, gente, porque nada melhor do que a participação de vocês. Eu tenho certeza que ninguém entendeu aquilo ali. Ou então quem não está no grupo não entendeu. Por quê? Porque disso que eu estou falando. Quando você chega numa escola, ninguém, ou então para um professor que você vai pagar ali mensalmente, ninguém vai te falar quais serão as pedras no meio do caminho. Exato. Aí, se chega uma pessoa para falar quais serão as pedras, ou então para te falar tudo que você não, às vezes, não deveria saber, porque pode te desanimar, ó, lembrando, ela não entendeu nada, né? Mas eu vou explicar. Lembrando que eu não tô aqui para te desanimar, eu tô aqui para te incentivar sabendo quais serão as pedras. Porque sabendo quais serão as pedras, vai ser mais fácil de passar por cima. Nossa, agora foi forte de novo, hein? Vamos lá, você viu, vi, não entendi nada. O Josué, um outro problema é que o professor é um ótimo músico, mas não tem talento para ensinar. O aluno acaba achando que o problema é com ele. É verdade, é verdade. Principalmente, Josué, porque você não sabe quais são as pedras no meio do caminho e que eu vou falar agora, mas eu quero explicar aquilo um pouquinho. Vamos lá. De um dia eu levei meu violão para tocar uma canção minha, mas fiquei com muita vergonha porque os irmãos queriam que eu acompanhasse eles. Mas eu não sabia. Ficou um climão e eu nunca mais fui com violão. Eu vi, mas também não entendi. Sabia que vocês não iam entender. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa vai fazer algo diferente, que é o meu caso, algo que ninguém faz, porque ninguém vai te falar quais são as pedras, enquanto eu vou te falar quais são as pedras, eu coloquei, tô demais, né? Eu já estou com meu colete à prova de balas para quem quiser atirar contra mim. Eu estou preparadíssimo, principalmente porque vocês estão aqui comigo para saber. Aí vai ter gente sempre para atirar. Ou seja, como vamos ver aqui, o José falou, às vezes a pessoa sabe tocar e ela quer mostrar para você o quanto ela toca, não necessariamente com o quanto ela pode ensinar ou então quanto você pode aprender a tocar. Enquanto no meu caso, eu não tenho, não estou preocupado que você saiba o quanto eu toco. Você pode saber o tempo que eu toco, mas tempo não também diz quanto a nossa, o cara é bom demais. Até porque eu não me considero um músico, eu não vivo de música, eu tenho meu emprego, saio cedo e volto tarde para casa por conta do meu emprego, até hoje, em dias de quarentena. Aí, voltando, antes que eu me perca, você vai preparado para começar a aprender sabendo as pedras no caminho. Então, só para falar um pouquinho daquela foto ali que eu achei muito interessante, aquele cara que está vestido o colete à prova de balas, ele é o cara que criou o colete à prova de balas. Na época, não existia o colete, claro. Aí, o que faziam? Que isso? Aí, o que faziam? Eles pegavam e usavam um escudo, ou então usavam armadura, algo que era muito pesado, era para tentar conter a bala de uma arma, certo? Até que ele
depois de muito estudo e tudo mais, criou o colete à prova de balas. E a única forma de provar a efetividade daquele colete, sabe qual era? Botando a cara à tapa. Isso mesmo. Ou seja, chamou a imprensa, chamou as pessoas, chamou todo mundo para ver uma pessoa atirando contra ele, inclusive várias vezes, para mostrar como que funcionava aquela invenção dele. Ou seja, eu achei muito legal quando eu conheci essa história, porque eu me identifiquei, porque é o que eu estou fazendo aqui para vocês. Estou colocando uma metodologia completamente diferente da qual você vai ver em qualquer escola de música, ou então com qualquer professor, a não ser que quem esteja me vendo queira aproveitar e utilizar a mesma. Mas aí, por quê? Porque eu tô aqui para te mostrar a efetividade dela. Como? Através da Semana do Violão Só Louvor. Hoje teve a primeira aula, está disponível ainda, o link está na bio. Quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu vou postar a segunda aula lá no nosso grupo do WhatsApp. Vão lá, e na sexta-feira, a aula 3 ao vivo, igual você está me vendo aqui. Por isso eu peço para vocês, cheguem cedo. Vou tentar entrar um pouquinho antes das 10 para 10 horas começar com o conteúdo que é vasto, ao vivo aqui no Instagram para vocês. Mas calma que eu vou falar quais são as pedras no meio do caminho. Deixa eu só ler aqui o que o Nathan falou. Além do fato de uma escola de música ter um cronograma e a eles precisam seguir, isso faz que, além de caro demais, fica longo o ensino. Assim acontece muita desistência. Isso mesmo, Nathan. Além, como você está falando, como o caminho é longo demais e você não conhece as pedras no meio do caminho, você acaba desistindo logo no início, ou então depois de 1, 2 meses e não continua. Escreve aqui para mim, quantas vezes, eu sei que vocês já colocaram quantos anos tem, mas quantas vezes você já tentou aprender a tocar violão? Beleza? Escreve aqui enquanto eu vou falando. Mas vamos lá, vamos entrar agora, vamos entrar agora no foco do nosso assunto. Ou seja, as pedras no meio do caminho, sabe quais são? Ninguém vai ficar salva sim, em nome de Jesus. Vai ficar salva. E depois eu coloco o link dessa live lá no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Mas fica aqui conosco, não vai embora não. Hoje não tem hora para acabar não. Se terminar, a gente começa. Se o Instagram mandar terminar, a gente começa de novo. Olha só. O primeiro, 3 vezes, primeira vez, show. Vamos lá. Primeira vez, Vânia, perfeito, melhor ainda. Ó, o ritmo, 2 vezes, perfeito. O ritmo, ou seja, mão direita. Ó, minha mão direita é essa aqui, por mais que não pareça. Ednei, eu falei de você. Deixa eu falar por que eu falei de você. Porque eu falei que você ganhou o seu violão há 7 anos atrás. E ele ficou encostado, que sua esposa deu o violão para você. E ele ficou encostado. Usei você como exemplo de 7 anos atrás. Mas vou segurar mais não. Ó, minha mão direita. Ela que faz o ritmo. Que vai cantar assim, ó. Quando chego em tua casa, logo os meus joelhos começam a orar. Sinto um calor intenso, tão maravilhoso, começo a chorar. Aí você pega esse louvor da Mara Lima e fala, nossa, que ritmo legal, que ritmo bacana, deixa eu tentar fazer. Aí você vai lá com a tua mão direita, nossa Deus, você vai lá com a tua mão direita e tenta fazer e não consegue. Aí você tenta de novo e não consegue. Aí o professor ele vai fazer, sabe o quê? Não, vai te dar um monte de setinha. Não, esse ritmo aqui, ó, Guarani. Setinha para baixo. Aí depois vai lá, setinha para cima, setinha para baixo. E você vai tentando e nada dá certo. A não ser que tente, até uma hora conseguir. Beleza, aí você encontra a primeira pedra no caminho. Conseguiu passar? Tem gente aqui, Deus está me falando, não vou brincar com isso não, mas que já desistiu por causa do ritmo, não conseguiu. Mas, ó, não tô falando que é difícil, eu tô falando que o que eu quero dizer é
que às vezes a forma de você treinar que pode estar sendo complicada. E quanto ao ritmo, fiquem atentos que eu vou falar muito na aula 2, que eu falei para vocês que vai estar liberada na quarta-feira. Mas beleza. Aí, como tem gente que fala comigo e depois melhora e aperfeiçoa e consegue fazer e tal. Ah, Dan, eu não estou conseguindo fazer a mudança dos acordes. Ah, aí vai lá tentar. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo eu quero. Nossa, Ada, quantos acordes? Nossa, você fez tão legal, nossa, parece tão fácil, né? Vou falar que é fácil, não vou falar que é difícil, até porque eu tô aqui para ensinar para vocês. Mas aí a pessoa fala, nossa, Adam, parecia tão fácil e vou tentar fazer e não consigo mudar os acordes. Poxa, nossa, que dificuldade, como que eu faço para mudar os acordes? Eu acho que eu falo sobre isso na aula 2 também, mas já falei muito aqui nas lives e no grupo, mas sempre vou estar falando para vocês, estou aqui para ajudar. Nossa, mas como é que é e tal? Aí você encontra a tua segunda pedra no meio do caminho, ou então essa foi a primeira e o ritmo foi a segunda, e aí, passou por cima? Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão falando para mim. Ah, falta de ritmo, sei poucos, muito Glaucio. A Lília falou que está tentando desde os 12 anos e hoje está quase 50, mas Lília, há esperança, estamos aqui para isso. A Giovana, eu não sei a posição da... Também não entendi o que você quer dizer. Mas vamos lá. Glaucio, sou canhoto, estou tocando como destro, o ritmo tem atrapalhado muito, por isso acabei desanimando outras vezes. Da mão para fazer o ritmo, né? Eu não sei a posição da mão para fazer o ritmo. Beleza, isso daí vocês vão descobrir comigo, com certeza. Mas Glaucio, olha só, esquece essa fala de sou canhoto. E Adam é destro, é muito mais fácil. Não, esquece essa. Principalmente em relação ao ritmo, você vai ver muito destro que tem a dificuldade de fazer o ritmo. Outra coisa eu vou falar para você, canhoto. Para você, canhoto, ou seja, tá ok? Olha só, você vai ter a mesma dificuldade que um destro se você não pensar que é canhoto ou que o outro é destro. Sabe por quê? O teclado do seu computador, você mudou de lado, o teclado, o teclado do seu computador, você fez assim, ó, para usar a mão direita e para usar a mão esquerda aqui desse lado? Não. O teclado musical lá, você mudou de lado, botou a parte grave lá para do lado direito e a parte aguda do lado esquerdo? Não. A bateria mudou de lado? Ah, a bateria eu mudo. Não, beleza. Mas a maioria das vezes não mudam o lado de nada. Então, isso de canhoto tem dificuldade, foi feito para botar ó, na cabeça, beleza, Glaucio? Ó, tô falando para você, mas tem outros canhotos aqui que eu sei, já falei para muitos. Camila, não sei nadinha de ritmo, ansiosa para a segunda aula. É isso aí. Por quê? Aí esse é é a segunda pedra. Aí tem gente que fala comigo, Dan, o meu... já até esqueceu que é canhota, né, Giovana? Eu sabia que você ia se identificar, porque eu já sei que você é. E falava da mesma dificuldade. Beleza. Aí outra questão. Meu dedo é grande, meu dedo é pequeno. Tem gente que fala assim. Agora eu vou falar de mim, olha. Eu tinha 11 anos quando eu comecei a aprender. Você acha que eu tinha dedo o quê? Grande? Igual o que eu tenho hoje? Não. Era de uma criança. Mas hoje tem tantos anos. Não importa. Será que meu dedo é grande, meu dedo é pequeno? Eu tenho certeza que você já viu muito gordinho de dedo de mão grande tocando. O grupo do Zap é uma benção, né, Glaucio? Glória a Deus. Obrigado. Não é Alan, não, pelo amor de Deus, é Adam. Você tem animado muito. Glória a Deus também. Você já viu, com certeza, muito gordinho tocando violão. Você acha que o dedo dele é pequeno ou é grande?
Já viu muita criança tocando violão, você acha que o dedo dela é pequeno ou é grande? Então, gente, esqueça esse negócio. Meu dedo é grande, meu dedo é pequeno. O único mal, mulheres, sabe o quê? A unha. A unha que não pode ser muito grande, beleza? Mas também não precisa ser machucando, cortar até que machuque os dedos, não. Pode ficar tranquila. Esse é, essa é outra pedra no meio do caminho. Sabe por que eu tô falando pedra? Porque todo mundo que toca, assim como eu, já passei pelas mesmas dificuldades que vocês. A única diferença é que quem toca venceu e às vezes você ficou eu, gordinho, tocando violão, né, Natan? E às vezes você ficou preso no meio do caminho, mas está aqui para vencer. Já percebeu que você é uma pedra no meio do caminho, mas você vai passar por cima. Gente, não desanima. Todo mundo que toca teve a mesma dificuldade que você teve. A única diferença é que não tem diferença. A pessoa simplesmente foi. Ótimo, beleza? Então vamos lá. O grupo é uma bênção, glória a Deus. Deus está sustentando o grupo que não depende de mim, mas sim da presença dele. Natan, gordinho tocando. Camila, quando fico treinando, sinto muita dor no punho. Será que estou posicionando mal minha pegada? Ótima pergunta, Camila. Isso pode se considerar mais uma pedra no meio do caminho. Por isso eu gosto da participação de vocês. Vocês abrem mais o caminho para a nossa live. Por quê? Olha só, não vou nem falar do violão. Gente, melhor, vou falar do violão sim. Quantas vezes eu já toquei uma hora e meia, 2 horas direto, tanto violão quanto teclado. Você sabe que eu toco teclado, bateria e tal. Porque do violão comecei e fui aprendendo outros instrumentos. Isso não quer dizer que sou mais, não quer dizer que eu sou menos que você, nem nada disso. Até porque o método no qual eu ensino o violão é o mesmo método no qual eu utilizo para tocar outros instrumentos. Show? Então beleza. Mas eu já toquei tanto violão quanto teclado, principalmente, coisa de 1 hora e meia, 2 horas direto. Desde o pré-culto, o culto inteiro e após o culto, que é aquele momento da assistência. Aí, principalmente quando você vai fazendo assim muita pestana, tende a doer. Exatamente, ou então doer aqui. Teclado, às vezes você usa muito a mão aberta. Aí vai doer, Camila, vai doer, não tem jeito. Mas como que não dói? Vai doer, gente. Mas o prazer de tocar é maior que a dor. Saiba que às vezes, enquanto você está treinando, você pode fazer parar de doer. Sabe como? Parando de tocar. Mas, fica pesado, né? Sim, mas é o parar de tocar assim. Treina 5 minutos, doeu. Para 1 minuto, vai ouvir. Não é parar de treinar, não, porque enquanto você está ouvindo, você vai tocar, você também está treinando. Mas vai ouvir, vai fazer outra coisa que continue a sua mente focada na música, certo? Focada no treino, e depois volta, que vai parar de doer, certo? Porque depois a tua mão, a tua musculatura, tanto os dedos na hora de fazer os acordes, ou então a mão aqui que vai fazer o ritmo, vai acostumar. Sim, porque as tuas mãos, a tua mente, os teus dedos não estão acostumados ao instrumento. Então, às vezes, você vai segurar o violão aqui, ó, com o dedão, ele vai doer. Sua mão não está acostumada a segurar um braço do violão, ou então os seus dedos vão doer, não estão acostumados. Isso é o que ninguém vai te falar. Porque, olha só, eu estou, posso dizer assim, vacinando vocês para que no meio do caminho, no meio do percurso, a probabilidade de você desistir diminua consideravelmente. Porque eu já estou te falando, tua mão vai doer, vai fazer calo, vai, a ponta do dedo vai doer, vai doer sim. Mas o que que eu faço quando a ponta do meu dedo doer? Toca mais, faz doer mais, até criar calo, vai criar calo, depois nunca mais vai doer. Se você olhar os meus dedos, hoje,
22 anos depois, nem parece que eu toco violão, porque não aparece mais os calos, mas em compensação, a ponta do meu dedo já não dói mais. Mas eu lembro da época que eu tinha calo, fazia assim, ó, e tirava pontinha de pele. Então vai doer mesmo. Mas sabe por que eu tô falando isso? Pra te desanimar? Quem tá desanimando? Escreve aí, quem tá desanimando aqui com o que eu estou dizendo pra você? Quem tá desanimando? Acredito em ninguém. Eu tô dizendo pra você para que você esteja preparado e focado no teu propósito. Se você ainda tem o propósito de aprender a tocar violão, você quer mesmo, então você já vai chegar sabendo disso. Mas você vai chegar sabendo disso, sabendo que eu que sou aqui do outro lado, falando com você, que vou te ajudar, ou então o seu professor e tal, que vai te ajudar, passou pelas mesmas situações e que você também é capaz de passar. Show, perfeito. E aí, vamos tocar violão, vamos estar preparados para isso, lembrando que, lembrando que tem outras dificuldades? Tem, pode ter. Tem gente que fala assim comigo: Adam, eu não tenho tempo. Ah, gente, vou falar com você. Se você que está me assistindo falar que não tem tempo de treinar, mas está aqui me assistindo, então é porque tem tempo. Se você está aí me assistindo e fala, eu não tenho tempo de treinar, mas em compensação você fica passando o dedo assim à toa no Instagram, no Facebook, então vou dizer, você tem tempo. Mas faz barulho. É, faz barulho? Eu tô aqui na varanda da minha casa, tudo fechado. Fechada a cortina de vidro, fechada a porta, para ninguém me ouvir. Então faço pouco barulho. Ou então toca assim, ó, baixinho. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Toca baixinho. Não pode tocar alto, toca baixinho. Acorda mais cedo. Vai dormir mais tarde. Aí o que o Fernando está dizendo? Sempre foi difícil para o povo de Deus. Assim é para tudo, mas o resultado é bênção. Isso mesmo, amigo. Camila, nessa quarentena estou com muito tempo. Camila, se você souber que eu não estou com tempo, eu tô aproveitando aqui, ó. É por isso que a minha live com vocês é 10 horas da noite. O meu momento de gravação é esse, é à noite, assim, olha. Minha esposa tá dormindo, mas ela está centrada aqui com o nosso propósito. Minha filha tem 3 anos, está dormindo. Ou seja, a minha atenção é total dela, mas estou aqui com vocês. Aí eu falo com você. Aí você me fala, eu não tenho tempo de dia. Eu trabalho de domingo a domingo, beleza. Aí não tem como marcar um horário numa escola de música ou com um professor. Aí sim. E isso pode ser não vou falar desculpa, né? Mas uma opção para falar que não tem tempo. Beleza, mas você não tem tempo por quê? Porque não consegue um horário de dia para ir lá treinar com o professor. Em dia nenhum, porque o dia você tem é o domingo da família. Beleza. Mas e à noite? Não, o professor não atende à noite. Ótimo. Mas estamos aqui. O violão só louvor está aí para você, que você vai estar conhecendo um pouco mais nesses dias sobre o violão só louvor, que é o nosso curso. Mas vamos lá, estou conseguindo ensaiar praticamente todos os dias. Exatamente, se você tem um pouquinho de tempo para ensaiar, tanto Camila, Giovana, Lília, independente de qualquer coisa, de qualquer horário, você também pode ter tempo para ensaiar praticamente todos os dias. Natan, vamos ver o que Natan está falando. Graças a Deus todos aqui são cristãos, então posso falar isso. Uma música executada com excelência traz paz e afasta o mal. Foi o que aconteceu com Saul e Davi. Saul queria um músico que tocasse bem. Exatamente. E aí, quando Davi tocava o seu instrumento, o espírito maligno
que atormentava Saul saía dele. E Saul sentia paz. Natan, aproveitando que você está falando disso, eu sei que eu já contei um pouco da minha história, mas foi o momento crucial da minha vida eu ter começado a aprender a tocar violão. Que foi o momento que me fazia bem, que quando eu estava triste, eu podia pegar o violão e a minha tristeza ia embora, não simplesmente pelo instrumento, mas porque entoava louvores a Deus. Então, voltando lá no início, qual é o teu propósito? Saiba que o teu propósito não vai ser simplesmente para tocar na minha igreja, ou então porque a minha igreja não tem ninguém que toca, ou então porque Nath, beleza? Deus abençoe você também. Ou então porque eu simplesmente ganhei o violão. Não, mas primeira coisa, presta atenção, olha, defina isso, para que você quer, e a segunda coisa, defina o seu violão como um amigo seu. Sim, para aquele momento que você vai pegar ele, é como se você estivesse conversando com um amigo, que é tanto o teu violão quanto, olha só, Deus. Quando você faz do louvor do teu violão seu amigo, seu companheiro, tudo melhora, assim como fez Davi enquanto pegava seu instrumento, como Natan está falando. Deus se apresentava ali através do instrumento de Davi e encontrava a Saul e tirava todo o espírito que atormentava. Eu lembro de uma outra passagem, já que Natan está falando disso, em que Eliseu, 3 reis chegaram para ele e falaram: Eliseu, precisamos de uma palavra de Deus. Se eu não me engano, está em 2 Reis, capítulo 3. Precisamos de uma palavra de Deus e tudo mais. Eliseu falou, ok, vamos lá. Aí ele virou para o lado e falou: tragam-me um tangedor. Exatamente, tragam-me um instrumentista. E a palavra de Deus fala assim, que quando o tangedor começou a tanger o seu instrumento, ou seja, quando o instrumentista começou a tocar, Deus começou a falar com Eliseu para poder transmitir essa mensagem. Então, defina para você qual o teu objetivo, qual que não seja simplesmente um desejo, mas que seja uma meta, um propósito que você vai tocar na tua igreja, ou então que você vai tocar na célula, na visita, naquela reunião, em casa, ou então que você vai tocar para que você saiba mesmo. Não simplesmente porque você ganhou um violão, ou simplesmente porque você comprou um violão. Fernando, vamos lá, tive depressão, foi na luta que compus várias questões me fazer sentir bem. Exatamente, quando você, na música, no louvor, eleva a Deus o teu louvor, tudo muda para você. Nath, quando você toca na nossa igreja, chuva de bênção maior. É porque a Nath, gente, é da minha igreja, beleza? Mas é isso. Você quer aprender a tocar violão? Gente, tô puxando já aqui o encerramento. Espero que tenham gostado, porque já vai dar quase uma hora que eu tô falando para vocês. Por quê? Pois a minha igreja tem música, então o desejo de aprender é para mim mesmo. Sim, mas vai ter um momento, Lilian, que você vai falar, aprendi para mim mesmo, mas vai... tem uma reunião que ninguém vai tocar. Ninguém vai, mas você vai. Meu propósito, além de eu ser do louvor e participo do grupo de oração. Maravilha, Giovana. Então, gente, olha, vocês já estão vacinados, vocês já estão sabendo muito mais. Esse é o meu desejo, Vânia, perfeito. Vocês já estão sabendo muito do que vai acontecer no percurso. Quando eu falei com você, você já sabe um pouco do caminho. Qual é o caminho que eu estou apresentando para vocês? Aqui, as aulas da semana do Violão Só Louvor. A aula de hoje, a aula de quarta-feira e a aula de sexta. E agora você já está sabendo as pedras no caminho. Então, você já economizou? Exatamente, Gerson. Foi o que eu estava falando antes. Já economizou um mês de escola de música. Isso mesmo. Lembra? Uma escola de música. Uma vez eu fui ver para mim. Sabe quanto era há mais de 10 anos atrás? Era R$ 180 por 30 minutos por semana.
ou 220 para 1 hora. Então, gente, ó, podem saber, você já economizou R$ 220, mas não só economizou um mês de aula, muito mais, Gerson, que você economizou mais que um mês de aula, porque quando você chega lá e não conhece as pedras que tem no caminho, você pode desanimar com a pedra no caminho. Mas aqui você está sabendo, você já economizou, ó, já economizou mais de R$ 200 e já está sabendo quais são as pedras no caminho. Então, a tendência de você que está me assistindo continuar a permanecer é muito, muito grande. Beleza, gente? Era um salário? Não, não era um salário, não. Mas eu acho que um salário já estava nos 600, R$ 700. Era muita coisa, beleza? Tá? Muita coisa eu te garanto que era, uns R$ 200. Gente, então fiquem na paz do Senhor. A nossa Deus, 240 a hora semanal é muita coisa, hein? Por mês, né? 240 por mês para 1 hora por semana é muita coisa. Mas olha só, fiquem com Deus. Nossa discussão continua lá no grupo do WhatsApp. Quem já está, quem não está, peça para entrar. Desculpa, que eu passo o link para vocês e vamos continuar. Lembrando, quarta-feira teremos. E o pior da escola é que não é 100% para Deus. É isso mesmo. Lembrando, quarta-feira, 10 horas da manhã, estará disponível lá no grupo do WhatsApp a aula 3. Desculpa, a aula 2. Depois eu vou colocar no Instagram e vai chegar pro e-mail para quem receber meus e-mails. Então, o melhor é vir para o grupo e na sexta-feira, às 10 horas da noite, eu quero ver muita gente aqui para a aula 3. Mas, gente, pelo amor de Deus, não venha para a aula 3 sem ter assistido a aula 1 e a aula 2. E não vai assistir a aula 2 sem ter visto a aula 1. Beleza? O Instagram já está contando, faltam 20 segundos. Agradeço muito a vocês e fiquem com Deus e até a próxima aula. Beleza? Ótimo. Valeu, Natan. Valeu, Fernando. Abraço para vocês. Até mais.